14 de setembro de 2023. Nesta quinta-feira, a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos acolho com a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão da palavra do Senhor. Iniciarmos o nosso dia na presença e com a bênção que provém de Deus, nosso Senhor, pela intercessão do Santo Arcanjo São Miguel. Meus queridos, nós vamos acompanhar hoje a primeira leitura que a igreja nos propõe, a segunda opção, que é a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que alegria celebrarmos essa festa para a igreja tão importante, para a nossa fé também tão importante, essa festa litúrgica. Nós partilhamos um pouco do mistério daquilo que nós celebramos na Sexta-feira Santa, mas hoje nós exaltamos o mistério do amor, o mistério do amor supremo que Deus tem para com o ser humano. É uma coisa importante nós termos a consciência. Exaltar a cruz não é engrandecer um instrumento de morte, de martírio. Nós não engrandecemos este deicídio que foi realizado há mais de 2000 anos. Os homens pregaram o Deus que se fez homem na cruz e mataram-no. Não é isso que nós exaltamos. Não exaltamos a crueldade, não exaltamos o instrumento de morte. Nós exaltamos aquilo que foi pregado na cruz. E o que foi pregado na cruz, nada mais, nada menos, foi o amor supremo. O amor foi pregado na cruz. E é isso que nós exaltamos. As pessoas às vezes não compreendem por que exaltar um instrumento de morte, de sofrimento. Não, nós exaltamos um instrumento de amor. É isso que nós exaltamos. Eu vou dar um exemplo para você conseguir compreender um pouco isso que o padre está falando. Sabe quando você passa algum momento muito difícil na sua existência? Um momento muito difícil. E aí você percebe que uma pessoa muito estimada, muito querida por você, essa pessoa, ela permanece junto com você. Essa pessoa permanece junto a você. Essa pessoa se coloca à disposição de você para tudo que você precisar. Olha que você depois vai passar tempos e tempos e tempos, e você vai lembrar daquele momento difícil, e você vai lembrar daquela pessoa. Não quer dizer que você associou a dor, o seu sofrimento, a sua provação àquela pessoa, mas você associou o amor que a pessoa te manifestou
Você associou o amor da pessoa que a pessoa manifestou para com você naquele momento. Então você, na verdade, não esquece o amor, não é o sofrimento. Então, quando nós falamos do mistério, nós exaltamos o mistério da cruz, nós exaltamos o mistério do amor, de um Deus grandioso que se comprimiu, que se diminuiu para chegar até nós, se tornou ser humano, e o seu amor ainda vai muito mais longe. Além de se tornar ser humano, um ser tão pequeno, este amor supremo, ele é capaz de ir até a última consequência, que foi a morte de cruz. Olha que bênção. Meus queridos, louvado seja Deus por aquilo que nós temos. Nós somos a igreja do vitorioso, a igreja do amor que venceu a dor, a igreja do amor que venceu a morte, a igreja do amor que venceu as tormentas e as provações da cruz. Jesus Cristo, ele é glorioso, ele é vitorioso, né? Hoje nós ouvimos essa leitura de Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, e está dizendo assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo. Deus foi capaz de negar a sua potencialidade, a sua grandiosidade, a sua incomensurabilidade. Deus foi capaz de negar aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Para quê? Para poder nos amar mais de perto. Meu querido irmão e filha em Cristo, Jesus é próximo a você, e o sinal do amor, o sinal da vitória, ele também deve ser o nosso sinal, deve ser uma realidade na nossa vida, no nosso coração. Nós cremos um Deus que venceu, e é por isso que nós já somos vitoriosos de antemão. Mas é preciso que nós passemos pelas mesmas experiências que o Mestre passou. A experiência do rebaixamento, a experiência da humilhação, a experiência da humildade. A melhor palavra que resume esse sinal, que é o nosso sinal, é a humildade. Um Deus que se diminuiu, um Deus que se entregou por nós, para que nós fôssemos elevados e continuássemos a sermos elevados, exaltados. Meus queridos, Deus se tornou igual a nós. Nós exaltamos o mistério da salvação, que é representado pela cruz de nosso Senhor e Salvador. Nós não exaltamos a dor, o padecimento. Isso já passou, isso já ficou para trás. Ele já venceu a morte, ele já venceu a dor, ele já venceu o Calvário. Mas foi um trajeto necessário. Então, quando nós exaltamos a cruz do Senhor, nós exaltamos o seu poder. Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. E com essa liturgia a igreja quer dizer o que para mim e para você? Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, na sua história, mas com essa festa litúrgica a igreja quer nos dizer: o Senhor venceu. Eu, você, nós também podemos ser vencedores. Basta continuarmos, meus queridos, perseverantes, persistentes, unidos ao poder do Senhor que emana desse mistério grandioso. Tudo nós podemos quando nós estamos unidos ao Senhor. Tudo nós podemos. Ele venceu. E nós também já somos vitoriosos. Nós ouvimos esse canto do Inário da CNBB, que fiz questão de colocar no início. Salve, ó cruz libertadora. Nós saudamos a cruz, não no sentido de nós exaltarmos o sofrer, mas de exaltarmos aquilo que ela nos conquistou. É preciso compreender bem aquilo que nós realizamos. É preciso compreender o mistério da glória do Senhor. E nós, meus queridos, ainda estamos caminhantes nesse mundo.
temos momentos de consolações, de alegrias e conquistas, mas também nos acometem muitos momentos de dor, de perdas, de sofrimento. E nos momentos difíceis da vida, que esse mistério nos ensine o quê? A ficarmos firmes. Não sejamos pessoas que desistem. Não sejamos pessoas que param no meio do caminho, né? Ele se fez obediente até a morte de cruz. É por isso que Deus o exaltou. Meus queridos, às vezes nós queremos que Deus nos exalte, que Deus nos honre, não é? Quando você tem sonhos, tem projetos, todos nós temos sonhos, projetos, temos metas na nossa vida, e nós queremos que Deus nos honre. Nós queremos que Ele seja aquele promotor daquilo que tanto buscamos, não é? Mas nós precisamos ser persistentes naquilo que nós queremos. Como é que Deus vai intervir e agir em nosso benefício se nós não fazemos igual Jesus Cristo assim o fez, nosso Senhor? Ele foi até o fim na morte de cruz, e é por isso, pela sua persistência, pela sua coragem, né? Pela sua, vamos dizer assim, garra, bravura, é por isso que Deus Pai o exaltou. E a Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre na terra, abaixo da terra. Todo joelho se dobre no céu. Toda língua proclame: Jesus é o Senhor. Olha que mistério maravilhoso, meus queridos. Hoje nós contemplamos um Deus que se esvaziou, se entregou por nós, para que nós tivéssemos a vida. E um Deus que nos diz hoje, por meio dessa linda liturgia: fica firme, vá até o fim. Certamente tem bastante de vocês que estão levantando agora, se preparando para o trabalho, se preparando para a labuta, para o que vem adiante nesse dia abençoado, hoje dia 14 de setembro. E tudo que vamos enfrentar, enfrentemos em nome de Jesus. Nós precisamos, meus queridos, sermos pessoas que tenham nos lábios o nome poderoso e salvador do Senhor Jesus Cristo. Nós às vezes temos nos nossos lábios tantas palavras, às vezes palavras até torpes, palavras que às vezes entristecem o coração de Deus. Quando nós fizermos efetivamente a experiência de termos nos lábios o nome de Jesus com constância, com firmeza, com perseverança, nós vamos começar a perceber e a fazer a experiência de um Deus que intervém na nossa história e que nos exalta. Mas é preciso que nós tenhamos nos lábios este nome de poder. Quando o nome de Jesus Cristo é proclamado, o inferno treme, se abala, o céu se rejubila, a terra se santifica e se eleva. O nome de Jesus é fonte de bênçãos, é conquista de graças. O nome de Jesus nos alcança aquilo que nós não conseguimos por nossas forças alcançar. Façamos a experiência. Você tem projetos, tem sonhos na sua vida pessoal. Você vai viver uma série de experiências no dia de hoje nessa quinta-feira. Tudo o que fizer, o faça em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou nesse momento fazer tal coisa em nome de Jesus. Tenhamos esse sinal que é o sinal da vitória para nós crentes. Ora, façamos a experiência de termos em nossos lábios o nome de Jesus, e nós vamos perceber que as coisas vão se transformando. As coisas vão se transformando. O problema, meus queridos, é que nos momentos de cruzes da vida, de provações, às vezes o nome de Jesus ele se esvai dos nossos lábios. O problema é que diante do mistério da dor, das nossas provações, o nome de Jesus ele é esquecido por nós. Eu não sei qual é o grau de intimidade, qual é o grau, de aconchego nos braços de Jesus. Qual o seu grau de intimidade com Jesus, com o mistério do poder e da exaltação do Senhor? Então é isso que a liturgia de hoje vem
vem nos trazer, meus queridos, como boa nova. Ele foi um Deus grandioso que se diminuiu, né? Que não, existindo em condição divina, não se utilizou da sua grandiosidade, mas se fez um pobre ser humano. Só olharmos o mistério da encarnação. Jesus nasce em Belém, numa cena de pobreza, de humilhação. Para quê? Para que da pobreza e da humilhação ele fosse exaltado ao término da sua caminhada nessa terra. E assim o fez. Ele veio na fragilidade, mas ele, depois do mistério da cruz, ele ressuscitou e ele subiu aos céus glorioso, cheio de glória, e ele virá uma segunda vez, não mais na fragilidade, na pequenez, na dor, no sofrimento, mas ele virá uma segunda vez de maneira gloriosa com seus anjos, com São Miguel Arcanjo. Essa é a fé da igreja. Ele virá para pôr fim à existência deste mundo, para julgar o gênero humano e para nos levar, nos abraçar, para conviver com ele eternamente. Então, o caminho de Jesus Cristo deve ser o caminho da igreja. Um caminho de sofrimentos de cruz, sim, mas um caminho da esperança da vitória. Nós não somos pessoas que enobrecem o sofrimento. Eu falava disso na minha homilia há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 3 domingos atrás. Nós não somos a religião sádico-masoquista, que busca o sofrimento para si ou que busca que outros lhe causem sofrimento. Não é isso. Nós somos a religião, nós somos a igreja que, diante do sofrimento, se achega ao seu mestre e supera o sofrimento na certeza, na esperança da vitória. Quantos padecimentos já nos acometeram, minha gente? Quanto mais idade se tem, mais experiências boas, como também ruins se tem. Olha sua vida, sua história, quantas coisas, por quantas experiências você já passou. E olha que experiências de muitas dificuldades, provações. Por quantas coisas você já passou. E você está aí hoje. Claro que hoje, no seu hoje existencial, você pode estar enfrentando coisas diferentes. Você pode estar enfrentando situações diferentes, mas você já não é vitorioso, já não venceu tanta coisa na sua vida. Por que diante da cruz do seu hoje, você esmorece, você fracassa, você titubeia e cria no seu coração, na sua alma, dúvidas do poder de Deus? Olha quanta coisa você já venceu. Olha quanta coisa. Meus queridos, este kenosis de que fala o texto de hoje, a compressão, a diminuição de Deus, o rebaixamento de Deus, é uma grande demonstração para nós. Como nós estamos enfrentando alguma dificuldade, né? Quando surge alguma provação na existência, na vida, a gente tem que levar na consciência essa certeza. Os momentos de kenosis, de rebaixamento, de dor, eles não são eternos, mas são momentos que Deus permite para que nós nos santifiquemos. Para que nós nos santifiquemos. Use o seu hoje existencial para a sua santificação. É só isso. Só isso. Né? Hoje, exaltando o mistério do amor supremo, um Deus que se entregou por nós, para a nossa salvação. Que nós olhemos também para a nossa vida e que nós sejamos corajosos de agradecer a Deus pelos momentos de provações. Ai, padre, mas que parece meio estranho, contraditório. Agradeça a Deus por aquilo que é frágil em você, pois é na fraqueza que a força do Eterno se manifesta. Isso está no texto da Sagrada Escritura. Isso está no texto da Sagrada Escritura.
Se não há fraqueza, se não há pequenez, se não há humildade, não há um enobrecer, não há o grandioso, não há o supremo. Como que a gente... É só questão de análise, né? Como que a gente avalia que uma coisa está grande hoje? Porque ontem ela já esteve pequena. Portanto, eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas se você tem vivido momentos difíceis, eles estão presentes no seu hoje para que o seu amanhã você se veja grandioso sobre essa experiência do seu hoje. Você vai se superar, você vai se enobrecer, você vai se engrandecer. Exaltando a cruz do Senhor, nós exaltamos também as nossas experiências de cruzes, pois por meio delas nós nos santificamos. Olha que alegria! Por meio das experiências das cruzes de nossa vida, nós nos elevamos até Deus, nós amadurecemos humanamente. Uma outra coisa que a gente tem que olhar para o nosso passado. Olha as coisas que você já viveu. E se hoje você é mais forte do que o seu ontem, você só é mais forte hoje do que o seu ontem porque você enfrentou o sofrimento do seu ontem. A experiência do enfrentar a vida, ela nos amadurece e nos engrandece. Oxalá, meus queridos filhos e filhas, todos nós compreendamos o mistério da salvação. Todos nós compreendamos. De maneira insistente, eu suplico a você que está a me escutar. Nós não engrandecemos a dor, o sofrer, mas nós engrandecemos os frutos da dor e do sofrimento, que são frutos de amadurecimento, de santificação. É um mistério muito sutil. Para que nós compreendamos o mistério da Santa Cruz do Senhor, nós precisamos ser íntimos do Senhor. E quando você se torna íntimo do Senhor Jesus, quando você está passando por um momento difícil, você enfrenta aquilo de maneira muito serena. Porque você já tem no coração a certeza, é santificação, mas vai passar. Eu vou atingir o propósito que Deus tem para com essa situação. Vai passar, vai passar. E você enfrenta aquilo. Às vezes, todos nós, né? Eu sempre falo sobre isso nas minhas homilias, né? Às vezes a gente encontra pessoas que estão passando pelas mais difíceis tribulações. Pelas mais difíceis tribulações. E às vezes nós encontramos essas pessoas com um sorriso nos lábios, com a boca sorridente, os dentes se mostrando. E a gente pergunta para a pessoa, às vezes quando a pessoa é próxima, mas você é tão feliz, tão alegre, né? E a pessoa fala para nós, o que precisa ser enfrentado, precisa ser enfrentado. Ou eu enfrento chorando, ou eu enfrento sorrindo. E enfrentar sorrindo é muito mais próspero do que enfrentar chorando. Quando a gente se encontra com pessoas desse jeito, é um tapa na cara da gente. Essa pessoa entendeu o que é o mistério da exaltação da cruz. Não é querer sofrer, não é exaltar sofrimento, é exaltar a garra e a autoridade com que nós enfrentamos o sofrer. Eu tenho plena certeza, meus queridos, que Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, ele não foi uma pessoa de mimimi, de murmuração, de desanimar. Eu tenho plena certeza, porque ele não caiu em pecados. E o que ele fazia diante das provações, das situações? Ele enfrentava, com um sorriso nos lábios. Ele enfrentava. É um testemunho estupendo, o testemunho do Senhor, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É um testemunho estupendo. Aprendamos com ele. E nós temos, em toda a história da igreja, tantos testemunhos de pecadores, de homens como nós, homens, mulheres, pecadores como nós, que nós chamamos hoje de santos,
mas são pecadores, aliás, foram pecadores como nós. E mesmo diante dessa realidade do pecado que às vezes nos fragiliza no enfrentamento da cruz, muitos homens e mulheres foram testemunhas também de seguimento de Jesus, enfrentaram. Olha quantos mártires a igreja tem. Quantos mártires a igreja tem, pessoas que foram lá, foram até o fim, até chegar ao ponto de dar a sua vida pelo Evangelho. Quantos mártires. Eu digo que eu não estou nesse nível ainda de santidade. Aliás, os mais próximos de mim sabem muito bem que eu estou bem longe desse nível de santidade, a ponto de chegar a ser um mártir. Mas esses testemunhos desses irmãos, os mártires, eles nos ajudam a evoluir como ser humano. Nós temos que dia a dia ir tendo a maior capacidade de enfrentar o sofrimento com o coração unido a Deus e com maior garra. Essa é a nossa meta. Nós nos tornarmos como o servo sofredor, o Senhor, o Altíssimo, que veio dos céus e enfrentou a cruz com garra. Hoje nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor e Salvador, porque nele está a vida e a ressurreição, como nós cantamos no Gálatas, se não me engano, capítulo 6. Ora, nós enobrecemos a cruz do Senhor, porque ela é fonte e instrumento de salvação. Se não tivesse cruz, o diabo não teria sido vencido, o pecado não teria sido apagado, e a vida eterna não teria sido conquistada para nós. É um instrumento, é uma realidade que já passou. Ele foi entregue uma vez por todas, nos diz a carta aos Hebreus, uma vez por todas, já aconteceu. Mas nós, na nossa memória litúrgica, nós enobrecemos aquele evento tão glorioso, porque aquele evento produz no nosso hoje frutos abundantes. Por isso que nós engrandecemos. Vou terminar essa reflexão de hoje, que já me deu tempo. Qual é a sua cruz? Agradeça a Deus pela sua história, pela sua vida, por aquilo que você enfrenta na sua vida. Agradeça a Deus, faça experiência. E tenha nos lábios o nome de Jesus. E você vai perceber que quando você enfrenta a vida com o nome de Jesus nos seus lábios, você se autossupera. Faça experiência. Que Deus assim ajude a você e a mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, amanhã nos encontraremos novamente para meditarmos a palavra do Senhor. Um dia abençoado hoje, 14 de setembro. Que Deus assim derrame sobre você abundantes graças e proteção por parte dele. Força e coragem, e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Um beijo no coração, minha gente. Até amanhã.